Legal, declaro abertos os trabalhos da 37ª sessão ordinária deste egrégio tribunal pleno. Há atas para aprovação, 35ª e 36ª sessões, que submeto à aprovação dos conselheiros. Tá aprovadas as atas. Senhores conselheiros, lembro inicialmente que há sessão especial já convocada, segundo o artigo 73, parágrafo 3º do nosso regimento interno, para a eleição de presidente, vice-presidente e corregedor desta Corte. Está convocada a sessão para o próximo dia 10, às 11 horas. A palavra dos conselheiros ao início da sessão. Não há interesse, podemos prosseguir. Senhor presidente. Conselheiro Decano, me permita. Não, eu gostaria de fazer um registro e um voto de pesar pelo falecimento do ex-ministro Márcio Tomás Basto, que era pai do conselheiro Diogo Basto, que foi presidente dessa casa. Quer dizer, não, o Diogo Basto era pai do Dr. Márcio Tomás Basto, que foi ministro da Justiça, começou como vereador na cidade de Cruzeiro, formado em Direito, foi presidente da Ordem, teve um papel importante em vários momentos da política brasileira. Desejo consignar um voto de pesar pelo falecimento e creio que, avisando a família, é uma pessoa que teve uma participação muito grande nesses últimos anos, desde Cruzeiro até o Ministério da Justiça, que ocupou com grande brilho. Oportuno registro de Vossa Excelência, tenho certeza que o egrégio plenário se associa à manifestação do decano. A presidência providenciará para que a família enlutada seja cientificada desta homenagem. Antes de dar início aos julgamentos, indago ao representante do Ministério Público de Contas, hoje aqui presente o Dr. Rafael Demarque, se deseja vista ou produzir sustentação oral. Excelência, havia o interesse de fazer a sustentação oral no item 1 da pauta estadual, só que fui informado que vai ser retirado de pauta. Então, se não for retirado de pauta, mantenho o pedido de sustentação oral. Registrado o requerimento de Vossa Excelência. De qualquer maneira, informo que a sustentação oral requeridos também nos itens 50 e 61. Podemos examinar os editais estaduais. Para isso, tem a palavra inicialmente o eminente conselheiro Renato Martins Costa. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, doutor procurador do Ministério Público de Contas, que hoje oficia, doutor Rafael Neubern, senhor procurador-chefe da Fazenda, todos os presentes. O TC 5580 é uma representação contra pregão da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Peço referendo para os atos praticados. Em discussão, referendado. TC 5223 é representação contra o pregão presencial 116 de 2014 do IANSP, que foi anulado por aquela autarquia. Dou conhecimento a Vossa Excelência do arquivamento da matéria. O plenário toma conhecimento. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores advogados, funcionários, submeto a referendo desse plenário o despacho de paralisação do pregão presidencial da Superintendência de Assistência Social da Universidade de São Paulo, objetivando a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros higienizados e minimamente processados. Peço referendo. Em discussão, referendado. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados. Senhor presidente, eu trago para julgamento o TC 4479-14, que cuida do edital do pregão eletrônico 7/2013, da FAMESP, cuja finalidade é o registro de preços para fornecimento de indicadores químicos e biológicos. Relatório e voto previamente disponibilizados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas que a administração demonstrou terem sido eleitas
as características técnicas necessárias à satisfação do interesse público almejado, pois os indicadores biológicos de 3 horas são os mais adequados ao atendimento das unidades de saúde, notadamente para garantir o fornecimento de materiais ao centro cirúrgico em tempo hábil. A administração indicou ainda que os indicadores fabricados pela 3M do Brasil são comercializados por diversos distribuidores e também são fabricados pela empresa CISPAC. Quanto à questão suscitada pela Procuradoria da Fazenda do Estado, referente às amostras, observo que o ato convocatório apenas possibilitou que a empresa vencedora do certame, cujo produto já tenha sido pré-aprovado, fosse dispensada de apresentar nova amostra. Assim sendo, considero improcedente a representação. Está em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Podemos partir para a ordem do dia estadual. E a palavra é do eminente conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, conforme antecipou o indigno procurador, doutor Rafael Demarque, o item 1 eu retiro de pauta, retorna ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. E eu relato o item 2, 2 a 10, na verdade. São uma série de recursos ordinários interpostos por FDE. Ariges James Piscinato era o responsável. Houve uma decisão que julgou irregular o pregão, a ata de registro, a ordem de fornecimento, e houve uma multa de 1.000 UFESP. Este processo já esteve aqui na nossa pauta quando pediu visto o conselheiro Dimas. A questão aqui é que a irregularidade é clara, mas neste período, é um período nebuloso, onde o tribunal teve decisões de todas as formas, e depois se decidiu que, a partir da nossa decisão sobre ata de registro de preço, que nós passaríamos a adotar uma posição uniforme que temos adotado. Mas esses processos, especificamente, são do período anterior, naquele período que ficou aquele limbo. Então, eu dei provimento ao recurso, até porque existe um sem número de outros recursos da mesma forma. O conselheiro Dimas pediu vista. Tem a palavra o eminente revisor. Acompanho o voto do revisor. Acompanha. Continua em discussão a matéria. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Aqui é Fundação CESP, uma ação de rescisão, recurso sem êxito, disponibilizei relatório, e a minha posição segue a TJ e SDG pelo não conhecimento. Não há amparo legal para a apresentação. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa. O item 12, senhor presidente, ação de revisão em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Instâncias à Prefeitura de Eldorado no exercício de 2006, condenando-se a beneficiária a devolução de valores. Recorreram a Prefeitura e o então prefeito. A instrução da ação, recurso não ação, a instrução da ação é pela procedência. Eu conheço do pedido, senhor presidente, já que a documentação que instrui o inicial, bem como aquela juntada a partir de diligências que empreendi, evidenciam documentos novos com potencial eficácia sobre a prova dos autos. Em discussão preliminar, conhecida a ação. Prevaleceu, em primeiro grau, o entendimento de que não houve prestação de contas. Transitada a matéria, proposta a ação, aqui se demonstra a aplicação dos recursos públicos. Os expedientes reproduzidos, parecer conclusivo de parcela única, transferência eletrônica da obra complementar, laudo técnico de aprovação da obra complementar, afiguram-se idôneos para comprovar a integral execução do convênio. Voto pela procedência da ação, dando plena quitação aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Conselheira vice-presidente Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, o item 13 que eu relato trata-se de um recurso ordinário interposto pelo Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, contra a decisão que julgou irregulares os termos aditivos e modificativos
referentes ao contrato firmado entre DR e a empresa EIT Industrial Técnica S.A. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Conhecido. No mérito, no caso, recai sobre os termos em apreço que, de alguma forma, alteraram a matéria inicial, o princípio da acessoriedade, motivo pelo qual os vícios do ajuste primitivo estenderam-se a eles, que, em consequência, recebem a mesma sorte. Nessas condições, meu voto é pelo não provimento do recurso. Recurso DR, conselheiro nega provimento. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 14 e 15. Deferido. Em exame, pedidos de reconsideração interpostos pela USP contra acórdons deste plenário que não conheceu das duas ações rescisórias e declarou a autora carecedora do direito de ação. Referidas ações visavam desconstituir decisões que julgaram irregulares e negaram registro a diversos atos de admissão de servidores, porquanto desprovidos de amparo legal e realizados após o deliberado por este colegiado nos autos TC 32.275.026 de 2001. A instrução é dividida, a PFE pelo provimento, o Ministério Público pelo desprovimento. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito em que pese o esforço da universidade, as razões apresentadas apenas repisam o que já havia sido exposto nas peças vestibulares das ações rescisórias, não tendo força para alterar os fundamentos dos atos decisórios que julgaram a autora carecedora do direito de ação. Ante do exposto, acolho as manifestações do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento dos pedidos de reconsideração, mantendo-se na íntegra as decisões combatidas. Recursos da Universidade de São Paulo. Relator nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro José Romero tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário, eu peço a retirada de pauta do item 16 com retorno dos autos ao gabinete. Perfeitamente. Item 16 fica adiado e, com isso, esgotamos a matéria estadual, com os cumprimentos ao Dr. Luiz Menezes Neto, eminente procurador-chefe da Fazenda. Passamos a examinar os editais municipais. A palavra é do conselheiro Antônio Roque Cittadini. Você retirou? Não, presidente, o item 16, por acaso, eu tenho pedido de vista. Pedido de vista. Eu acho que esqueceram do meu pedido de vista. Na verdade, foi culpa minha, porque eu estava vendo um outro voto. Ué, ele pediu adiamento, foi concedido, ninguém se opôs. Vossa Excelência deseja. Depende do conselheiro. Ah, ele retirou de pauta? Ah, ele então retirou. Tudo bem, senão eu já estava com o voto pronto aqui. Não, mas tudo bem, se retirou oportunamente. De pauta. Oportunamente. Fica pronto, já está pronto. Continua com a palavra agora para os editais municipais. Agora, os editais municipais, representação contra edital pregão presencial da Prefeitura de Mairinque. Já disponibilizei relatório, diversas irregularidades constatadas, prejudicado o edital em sua totalidade. Impõe-se a anulação. Considerando as opiniões da TJ, o MPC e STG, voto pela procedência, determinando que Mairinque anule o pregão presencial 093 de 14. É o voto. O relator que está em discussão e votação, aprovado. Agora é uma irregularidade em edital da Prefeitura de Analândia. Relatório já disponibilizado. Pouco pode-se acrescentar sobre a instrução que se seguiu a peça inicial, especialmente pareceres emitidos por SDG e pelo Ministério Público de Contas, que bem revelam as falhas verificadas. Restou comprovado, com apoio em pacífica jurisprudência, que a adoção da tabela referencial ABC Pharma como base de cálculo vem sendo reiteradamente condenada. Se tratando de concorrência e divulgação do orçamento global, a indicação se faz obrigatório no caso do registro de preço. Condenável a exigência de prova de regularidade sobre tributos que não guardem pertinência com o objeto licitado.
Considero procedente a representação, determino à Prefeitura de Analândia que adote as providências apontadas no voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. Peço referendo para 2 processos, senhor presidente. O 5521, representação contra pregão presencial do Instituto de Previdência de Paulínia, e TC 5560, representação contra concorrência da Prefeitura de Coronel Macedo. Em discussão, referendados. Mérito, TC 4979, representação contra a concorrência número 1 de 2014 da Prefeitura de Flora Rica, objeto execução de obra de uma creche. A TJ pela improcedência, MPC e SDG pela procedência parcial. Eu encaminhei a íntegra de relatório e voto. Concluo pela revogação da medida liminar concedida, liberando a Prefeitura de Flora Rica para que dê seguimento ao certame, sem prejuízo da conversão do feito em representação ordinária nos termos regimentais. Está em discussão, voto do relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado. TC 5054, representação contra o pregão presencial 2614 da Prefeitura de Roseira, registro de preço de materiais escolares. Pela procedência é a instrução, ressaltando que o MP defendeu a impertinência do registro de preços. Eu voto pela procedência da representação, determinando à Prefeitura que, caso insista na exigência de amostras, submeta sua apresentação somente à licitante vencedora e com prazo razoável de atendimento. Aqui, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro específico, que eu fiquei em grande dúvida quanto à proposta de descabimento do registro de preços. Até porque, num caso assemelhado, não igual, mas assemelhado, da Prefeitura da Praia Grande, eu entendi que o registro de preço para kits escolares não era cabível ao longo do ano. Mas aqui são 187 itens isolados. Então, a reposição desses itens isolados me parece mais adequada se feita pelo registro de preços. Com esse esclarecimento, então, eu reitero o voto apresentado. Assim definido o voto, está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. TC 5117, Prefeitura de Paulínia, houve representação contra seu pregão presencial de número 36, 2014, que tem por objeto a aquisição de cestas e kits de Natal. A instrução é pela procedência, o meu voto acompanha, determinando que se promova a divisão do objeto em 2 lotes de disputa individualizada, se reformulem as especificações dos produtos que compõem cada lote, de modo a permitir a composição das cestas e kits com produtos facilmente encontrados no mercado, evitando o direcionamento a certas marcas em detrimento de outras. Melhor se esclareça a forma de apresentação dos produtos, presunto serrano e salame cantimpalo, e deixe de solicitar a prova de capacidade técnica condicionada ao tipo de embalagem em que foram fornecidas cestas e kits. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago representações formuladas contra editais dos pregões presenciais da Prefeitura de Pirajuí, que objetivam, respectivamente, a aquisição de materiais escolares e aquisição de kits de materiais escolares individuais. Em resumo, o representante contesta a exigência comum nos 2 procedimentos, no sentido de que as licitantes ofereçam produtos de fabricação nacional, além de definição do número de cada kit de material escolar que será adquirido. Pelas razões expostas no relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu proponho o recebimento da matéria como exames prévios de editais, com a adoção das medidas consequentes, como a requisição dos editais e a suspensão dos procedimentos. Em discussão e votação, aprovado. Agora eu trago representação formulada contra edital de pregão da Prefeitura de Ribeirão Pires, destinado ao registro de preço para fornecimento de material de limpeza. Também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero parcialmente procedente a representação para o fim de determinar à Prefeitura de Ribeirão Pires que inclua no ato convocatório a exigência de apresentação de autorização de funcionamento e de licença de funcionamento das empresas fabricantes e distribuidoras de produtos, como requisito de habilitação jurídica,
nos termos do inciso 5º do artigo 28 da Lei Federal 8666, ressalvando a hipótese para as empresas que têm por finalidade social o comércio varejista. Retifique a descrição dos itens 4, 5 e 6, saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante do lote 3, adequando a norma da BNT. E reveja o critério de julgamento eleito, adotando o menor preço por item ou, pretendendo manter o menor preço por lote, altere a composição dos lotes de maneira que seja formado por itens afins. É como voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora eu trago uma representação contra o edital da Prefeitura Municipal de Macatuba, destinada à contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de vales-compras, na forma de cartões magnéticos ou tecnologia similar. Inicialmente, eu submeto a referendo as medidas anteriormente adotadas. Em discussão, referendado. Quanto ao mérito, também encaminhei previamente relatório e voto, e na esteira das manifestações de ATJ e Ministério Público de Contas e dos precedentes desse tribunal, eu considero procedente a representação, devendo a Prefeitura Municipal de Macatuba excluir do edital e anexos a regra impugnada consistente na exigência de que o percentual da taxa de desconto a ser cobrada dos futuros fornecedores pelo licitante vencedor não seja superior a 3,5%. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, submeto o referendo do plenário o despacho de paralisação do pregão presidencial de Paulínia, objetivando a aquisição de gênero alimentício para merenda escolar. Em discussão e votação, referendado. Para julgamento, representações formuladas contra edital de concorrência promovida pela Prefeitura Municipal de Louveira, que visa a contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, voto pela procedência da representação, formulada por Transporte Ambiental, Locação e Equipamento, Construção Civil e Turismo Limitada, e pela procedência parcial das representações deduzidas por Sociedade Civil de Saneamento Limitada e Maria Gorete da Rocha, e determino que a Prefeitura Municipal de Louveira promova a retificação do edital para que 1. Individualize o serviço de resíduos sólidos, domiciliário, comerciais e resíduos de construção civil em lotes distintos. 2. Conceda prazo suficiente para que o plano de trabalho seja elaborado de forma adequada. 3. Aperfeiçoe a redação do subitem 9.31, letra G, excluindo a expressão inabilitação. 4. Que a caução da garantia para participar do certame não seja antecipada e seja direcionada para a comprovação da qualificação econômica e financeira. 5. Redefina a parcela de maior relevância técnica do lote 4. 6. Exclua a exigência de que a visita técnica seja feita somente por ressalva técnica da empresa licitante. 7. Estabeleça a regra objetiva quanto à compatibilidade do edital com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que ainda será convertido em lei. E, finalmente, recomendo que a origem atente para o teor do enunciado simular número 23 desse tribunal, senhor presidente. Eu voto. Edital de Louveira está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Agora, conforme o relatório e voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu proponho exame, recebimento como exame prévio de edital das representações contra os editais de 1. Pregão eletrônico de Arujá, que visa a aquisição de cestas de Natal para os servidores municipais e para os funcionários da frente de trabalho. 2. Do pregão presencial de Paulínia, que tem por objeto a locação de equipamentos hardware, software, como geradores para furgões de unidade de monitoramento inteligente integrado ao Centro de Controle da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Conselheiro, requisita os editais de Arujá e Paulínia. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trago para referendo deste plenário os TCs 5500, 555014, que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais. Tomada de preço 0514 da Prefeitura de Mesópolis, que tem por objetivo a execução de obras da primeira etapa da reforma da Praça da Matriz, e carta convite 9314 da Prefeitura de Monte Aprazível, que tem por finalidade a aquisição de tiras
reagente para teste de glicemia. Em discussão, referendado. Comunico Vossas Excelências que declarei extinto o processo TC 476114, sem julgamento de mérito, da Prefeitura de Votuporanga, em virtude da revogação do edital do pregão presencial número 23614. O plenário toma conhecimento. E agora, para julgamento deste plenário, TC 434214, que cuida do edital do pregão presencial 22214 da Prefeitura de Votuporanga, cuja finalidade é a alocação de licença de uso sem limite de usuários de software para gerenciamento e processamento de infrações de trânsito. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas procedente a impugnação, devendo a administração, querendo dar seguimento ao certame, excluir a exigência de que os atestados de desempenho anterior sejam registrados no CREA, pois o objeto licitado não se coaduna com o registro requerido. É como voto. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro substituto José Romero. Senhor presidente, em exame e representação contra o edital do pregão instaurado pela Prefeitura de Tupã, visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de manutenção e suporte ao sistema de informação utilizado para controlar a arrecadação e gerir o imposto sobre serviços. O representante questiona, dentre diversos pontos, a exigência da assinatura do contador na memória de cálculo, o prazo estabelecido para a regularização da documentação das microempresas e pequeno porte, estipulado em 2 dias, e a inadequação da modalidade do pregão ao objeto do certame, tido por complexo pelo representante. Em preliminar, peço referendo à decisão que recebeu a representação como exame prévio de edital. Referendado. No mérito, não vislumbro incompatibilidade entre o objeto avançado e a modalidade licitatória escolhida. De fato, a Lei Federal 10.520 autoriza a utilização do pregão, desde que se trate de bens e serviços comuns. No caso, não há indícios de que a hipótese dos autos se afaste daquele regramento, à medida que, como apurou a TJ, os serviços podem ser comumente chamados de prateleira, adaptáveis às necessidades de cada órgão da administração. Assim, voto pela procedência parcial da representação, devendo a Prefeitura de Tupã realizar as seguintes retificações no edital: extrair a exigência de assinatura na memória de cálculo por contador, atualizar o prazo destinado à regularização da documentação fiscal inerente às microempresas e empresas de pequeno porte, nos moldes previstos pela Lei Complementar 147. Após as correções, e querendo prosseguir com o certame, republicar o edital e reabrir os prazos legais. Em discussão e votação, aprovado. TC 5200, em exame e representação contra o edital de pregão presencial instaurado pela Prefeitura de Ilhabela, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de atualização de software da nota fiscal eletrônica. A representante questiona os seguintes pontos: o prazo de execução dos serviços, ora é fixado em 60, ora em 90 dias corridos, em distintos itens do edital. A falta de informações técnicas sobre o sistema de software já existente no município, uma vez que consiste o objeto em atualização deste, com o desenvolvimento e correção nos módulos prestador, contador e fiscal. A exigência de reconhecimento de firma no atestado de capacidade técnica e a omissão quanto aos critérios de atualização monetária em atraso de pagamentos. Em preliminar, peço referendo à decisão singular que determinou a suspensão do certame. Referendado. No mérito, a origem admite equívoco e omissão quanto ao prazo de execução dos serviços e quanto às informações técnicas imprescindíveis à preparação das propostas. Os demais aspectos suscitados na inicial ensejam, igualmente, a reforma do texto divulgado, apesar de a origem ter se mantido silente a esse respeito. Assim, voto pela procedência da representação, determinando à Prefeitura que corrija o edital nos termos consignados na íntegra do voto e promova a republicação do mesmo com reabertura dos prazos legais. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Podemos examinar a ordem do dia da sessão municipal.
o item 17 e seguintes, tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Perdão, o diretor-geral me lembra da possibilidade de inversão de pauta para atender os advogados presentes. Eu proponho que examinemos, em princípio, o item 60, a sustentação oral. Perdão, 51, a sustentação oral requerida. Na verdade, é 50, né? Não, é 50 e 61, desculpa. 50, pedido de reexame de Jacareí. Solicito a doutora Elga Ferraz de Alvarenga, que ocupa a tribuna dos advogados. Sua Excelência está familiarizada com o tribunal, sabe que terá 15 minutos para suas considerações. A palavra é do relator. Conselheiro Dimas Ramalho. Item 50. 50. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora advogada, o item 50, estamos apreciando o pedido de reexame interposto contra a decisão da Colém da Primeira Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Para assim deliberar, a Câmara entendeu que a aplicação de apenas 24,51 em manutenção de desenvolvimento do ensino, contrariando o disposto no artigo 202 da Constituição Federal e a utilização de apenas 99,59 dos recursos da Fundeb, a municipalidade deixou de empregar a parcela diferida no montante de R$ 159.604,26 até dia 31 de 3 de 2012. A assessoria técnica, chefia da assessoria técnica jurídica e o Ministério Público de Contas posicionaram-se pelo não provimento do recurso. É relatório, senhor presidente. Tem a palavra, eminente advogada. Senhor presidente, senhor relator, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas. É uma satisfação voltar a essa corte para discutir um tema que é bastante importante para o município de Jacareí. O núcleo da controvérsia recai sobre despesas de educação e Fundeb. E aqui há 3 pontos importantes que eu gostaria de expor a Vossas Excelências. Em primeiro lugar, a aceitação de despesas com prestação de serviço de conservação e limpeza das unidades educacionais foi a primeira glosa importante e que gerou o parecer desfavorável. Em relação a essa despesa, que é uma despesa com prestação de serviço de conservação e limpeza nas unidades educacionais, há 3 questões que eu gostaria de ponderar com Vossas Excelências. Em primeiro lugar, a questão da aceitação da despesa. O raciocínio que foi condutor da decisão é o raciocínio de que essa despesa com poda, com limpeza de jardins e próprios da educação não poderia ter sido aceita porque ela já havia sido encampada por um contrato de concessão ambiental, para limpeza urbana, perdão. Ocorre que esse contrato de concessão, ele prevê a prestação desse serviço. E o que aconteceu aqui foi que a parcela correspondente à prestação dos serviços de limpeza, de poda de árvore, dos ajardinados e das áreas externas das unidades de educação, foi paga com recursos da educação. Ora, se a administração tivesse feito uma licitação e contratado um prestador de serviços terceiro que não fizesse parte dessa concessão para prestar esse serviço, essa despesa estaria incluída no rol do artigo 70, inciso 3. Se a administração tivesse contratado funcionários para fazer essa limpeza, também essa despesa poderia estar incluída no rol. Então, por que não podemos admitir que, pelo fato do prestador de serviços ser o concessionário,
a prestação de serviço e o pagamento dele não pode onerar a verba da educação. A concessão previa uma remuneração do poder concedente ao concessionário. E a parcela correspondente àquilo que foi pago, àquilo que foi gasto para a manutenção das áreas internas da escola, mas externas ao prédio, foi paga com a verba da educação. Nada mais lógico, me parece. O serviço foi contabilizado na educação porque a despesa foi gerada dentro das escolas municipais. E há prova nos autos de que, de fato, o serviço foi prestado. Há medições, há notas de empenho, o empenho onerou despesa da educação, precisamente do ensino fundamental. Pondero com Vossas Excelências que aqui é uma questão contábil. O serviço foi prestado em razão de despesas que são efetivamente da educação. A segunda glosa importante aqui foi a inclusão de restos a pagar relativos a 2010 que não tinham sido quitados até 31/1/2011. O que aconteceu aqui? Despesas de 2010 não foram quitadas até 31 de janeiro de 2011. Portanto, com base no princípio da anuidade, elas não foram contabilizadas nas despesas de 2010. Só que elas também não foram contabilizadas nas de 2011. Ou seja, elas ficaram num limbo, que não estão nem em 2010 e nem foram aceitas em 2011. Com isso, esse valor se perde, esse investimento que o município fez se perde e prejudica a contabilização e prejudica o cômputo dos 25% da Constituição Federal, previsto na Constituição Federal. Por fim, a aplicação de 99,59% dos recursos advindos do Fundeb. Essa matéria já havia sido relegada ao campo das recomendações por assessoria técnica jurídica. Isso porque há julgados do mesmo exercício de 2011 que aceitaram percentuais até mesmo menores do que esse, remetendo essa matéria ao campo das recomendações. As prefeituras de Santo Antônio da Alegria e Taquaritinga, no exercício de 2011, utilizaram 99,13% e 98,48%, respectivamente, dos recursos advindos do Fundeb. E, nesses dois casos, repito, relativos ao exercício de 2011, os pareceres foram favoráveis e a matéria remetida ao campo das recomendações. O que se roga a Vossas Excelências apenas é que essa Corte siga a mesma orientação jurisprudencial aplicada em casos análogos no mesmo exercício. Excelências, o que se percebe é que a emissão do parecer desfavorável se deu em decorrência da não contabilização de despesas com poda de árvore e limpeza de áreas externas de próprios da educação, despesas essas abrangidas pela Lei de Diretrizes e Bases, da não contabilização de despesas realizadas em 2010 e quitadas depois de janeiro de 2011, que não foram contabilizadas nem em 2010 e nem estão sendo contabilizadas em 2011, e da não aplicação de interpretação jurisprudencial semelhante em casos análogos. A consequência disso, Excelências, é a inelegibilidade do chefe do Executivo Municipal, por uma questão que é mais contábil do que decorrente de uma má administração. Ainda que se entenda que essa contabilização não tenha sido a mais acertada possível, roga-se a Vossas Excelências que remeta a matéria ao campo das recomendações, porque há nos autos prova contundente de que as despesas efetivamente existiram e que elas foram pagas. Concluindo, Excelências, eu peço o provimento do recurso. Muito obrigada. O eminente relator tem a palavra. Senhor presidente, em homenagem às argumentações trazidas pela advogada, eu peço retirada com reclusão automática. Perfeitamente. É regimental o pedido de Vossa Excelência, com os cumprimentos do Tribunal, doutora Elga Ferraz de Alvarenga. Eu solicito ao doutor Paulo de Tarso Andrade Bastos que nos honre com o seu trabalho, aqui representando o Instituto Paradigma da Prefeitura de Osasco. O relatório está a cargo do eminente substituto e conselheiro, auditor Josué Romero. Item 61.
em exame recursos ordinários interpostos pelo município de Osasco, pelo ex-prefeito Emílio de Souza e pelo Instituto Paradigma, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas do Instituto Paradigma, deixando de determinar a devolução de valores em vista das medidas judiciais adotadas pela Prefeitura, que determinou ao atual prefeito municipal a adoção de providências administrativas complementares e que aplicou multa de 250 UFESPs ao recorrente. É o relatório. Tem a palavra o eminente advogado pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, egrégio tribunal, é muito importante, antes de eu realizar a sustentação propriamente dita, fazer um breve histórico sobre esse processo, porque ele se trata, na verdade, de um repasse de 2006, mas nós temos que, necessariamente, nos ater ao processo originário do exame da contratação, que é o processo 7296 de 2007, que originou todo o problema. Para vossas excelências terem uma ideia da complexidade do assunto, que, na verdade, tem apenas uma solução a nível constitucional, no ano passado, o presidente do conselho dessa OCIP, Instituto Paradigma, que atua na área da educação, ao alienar, ou pretender alienar um imóvel de sua propriedade, teve conhecimento de que havia uma execução fiscal do município de Osasco em desfavor da OCIP, cujo CPF, por ele exercer cargo de gestão, estava relacionado. E foi nesse exato momento, vossas excelências, que se descobriu todo o pano de fundo sobre esses processos da Prefeitura de Osasco relativamente ao convênio realizado em 2005, sob o número, um convênio de parceria sob o número 84 de 2005. Essa OCIP, em 2005, foi contratada pela Municipalidade de Osasco para realizar os serviços na área de acessibilidade das pessoas deficientes na área da educação. E esses serviços correspondiam desde um levantamento e diagnóstico, como treinamento dos professores, realização de planejamento, para que o município pudesse receber as crianças em sua rede escolar. Bem, a OCIP prestou os serviços, recebeu os repasses e prestou as contas, inclusive com laudos de auditorias externas. Ocorre que, perante este tribunal, a Municipalidade de Osasco, no processo de contratação, a que eu me refiro, o 7296, simplesmente afirmou a este tribunal que a OCIP, além de não ter prestado os serviços, havia recebido e desaparecido, dando conta como se a OCIP fosse uma daquelas empresas de que nós temos visto na imprensa no dia a dia, quando, na verdade, não se trata desse tipo de entidade. Bom, do ano passado para cá, essa OCIP teve que simplesmente ser desativada e passou, literalmente, a poder tentar se defender em todos esses processos. Na execução fiscal, foram apresentados os embargos que estão hoje no Tribunal de Justiça. Foi ajuizada uma ação de indenização contra o município de Osasco, com toda a matéria de mérito comprovada com relação tanto à prestação dos serviços, como também a questão da prestação de contas. E, perante este tribunal, o processo 7296, que quando a OCIP descobriu ano passado, já estava sob trânsito em julgado, está sob júdice também no Tribunal de Justiça de São Paulo para anulação do processo. Sob qual fundamento? Fundamento da nulidade de citação, princípio do contraditório e da ampla defesa. Neste processo em particular, que nós estamos tratando nesta pauta,
o 5549, também há como fundo preliminar a questão da nulidade da citação e da falta do contraditório, porque quando a OCIP teve conhecimento ano passado deste procedimento, imediatamente ingressou aos autos, quando já havia sido encerrada a instrução processual, e não teve oportunidade, em nenhum momento, de fazer prova de todas as suas defesas. Embora tenha sido juntado nos autos documentação total, inclusive comprovada a prestação de contas, a entrega da prestação de contas e dos laudos de perícia e auditoria externa. Bem, é mais ou menos essa a situação. Então, o que se requer hoje é o provimento do recurso nitidamente sobre matéria constitucional. Esse egrégio tribunal, a despeito de ter uma tradição muito grande, ainda não acolhe a questão da citação das empresas perante os seus representantes legais em seu domicílio. Ainda adota a citação ou intimação editalícia. E, talvez, em razão da jurisprudência dos próprios tribunais, notadamente o Bandeirante, de que é uma nulidade porque causa o cerceamento da defesa e não há o contraditório, porque a maioria dessas OCIPs nem sequer tem uma estrutura para acompanhar publicações de diário oficial, e muitos desses, como educadores, às vezes nem sabem, nem têm conhecimento desse procedimento junto a esse tribunal. Está se pleiteando essa situação para o acolhimento da preliminar anulação do processo. No mérito, Vossas Excelências, a OCIP reitera as suas manifestações e toda a documentação juntada, comprovando tanto a prestação de contas quanto tanto a prestação dos serviços como também a prestação de contas. É nesses limites que eu sustento, agradeço a Vossas Excelências e aguardo o julgamento. Obrigado. O tribunal a quem agradece a participação do Dr. Paulo de Tarso Andrade Bastos. A palavra é do relator. Em consideração exposto pelo Dr. Paulo de Tarso, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Perfeitamente. Mas antes eu só queria observar que a questão quanto à questão da intimação, a intimação foi regularmente feita pelo Diário Oficial e também não há um prejuízo registrado ao Instituto. Por quê? Porque houve a adoção de medida judicial pela Prefeitura de Osasco. Então, em relação ao Tribunal de Contas, não estaria havendo prejuízo efetivo em função de eventual cerceamento de defesa. Senhor presidente, já que estamos discutindo, embora vá retirar, eu acho que foram feitas colocações graves que a Prefeitura não só omitiu, como não deu informação, como deu uma contra-informação. Ao invés de defender, atacou. Né? Eu noto que esse recurso é só um recurso do Instituto. A Prefeitura, pelo visto, não recorreu. A Prefeitura recorreu? Não, aqui eu vejo que o recurso é do Instituto. O ex-prefeito. Eu não sei, Vossa Excelência o relator vai retirar, mas numa oportunidade que retornar, vou solicitar que se faça uma diligência nesse processo e se esclareça a situação da Prefeitura. Porque se nós permitirmos que uma prefeitura dê informações totalmente falsas num processo, que são falsas, que não afirma o senhor advogado, e eu faço fé no que diz, se traz este volume de informações incorretas, ao tribunal não cabe ficar numa posição meramente formal, não é nesse momento, cabe diligenciar, ver e punir. Então, eu sei que Vossa Excelência vai retirar, fico tranquilo que apreciará essa matéria, mas quero dizer que, numa oportunidade que voltar, desejaria que fosse diligenciado, os auditores do tribunal fossem e confirmassem essa situação criada. A matéria fica... A conselheira Renato Martins Costa. Presidente, só pela oportunidade, como eu relatei o processo em primeira instância,
socializar a informação, a Prefeitura se reportou no processo a inexistência de prestação de contas. Esse é o grave. Esse é o grave. Então, o conselheiro senão já estou invadindo o processo. Antecipa já algumas considerações sobre o tema de fundo, com o esclarecimento do conselheiro Renato Martins Costa. A matéria fica adiada para próxima oportunidade. E retomamos o andar da carruagem, o item 17, do conselheiro Antônio Roque Cittadini. O item 17 é recurso do ex-prefeito de Tatuí, contratação que foi julgada irregular, foi aplicado multa e também foi enviado ao Ministério Público do Estado. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Preliminar, conheço. Preliminar, conhecimento conhecido. No mérito, argumentos recursais são praticamente os mesmos, nada de novo para justificar os atos. Apontado, longe de restar configurado o real estado de emergência, ficou confirmado a desídia da própria administração. Assim sendo, acolho as conclusões da TJ e chefia e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. Agora, o item 18, trata-se da Prefeitura de Suzano, acordo julgado decisão irregular, aplicou-se multa ao recorrente, a TJ opinou pelo provimento, quanto a chefia foi pelo desprovimento do recurso. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, o apelo merece a mesma solução adotada no TC 5092. Contratação similar da Prefeitura de Suzano, envolvendo empresa idêntica, considerando a falta de tratamento isonômico do licitante quanto da sua inabilitação. Naquela oportunidade, esse plenário acolheu o voto que proferi, rejeitou as alegações, pois que a impossibilidade de se conhecer a proposta da empresa irregularmente inabilitada desqualifica qualquer afirmação de que a contratação foi a mais vantajosa. Portanto, bastaria que a proposta não apreciada fosse minimamente inferior às demais para torná-la inadequada, indo de encontro ao princípio da economicidade. Assim, meu voto nega provimento. Em discussão e votação, aprovado. 19 a 21 são recursos interpostos pelo município de Mogi das Cruzes. Também houve julgamento, foi aplicado multa, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, não tenho por que decidir das manifestações dos órgãos que opinaram no processo. Os fundamentos da decisão não se alteram. Houve estipulação de edital de cláusula contrária à legislação, ponto relevante resultou confirmado, se refere à indevida concessão de reequilíbrio. Por fim, não socorre ao recorrente o argumento de que o edital foi objeto de apreciação nesse tribunal, uma vez que o despacho do relator, considerando os elementos então disponíveis, apenas decidiu denegar o pedido de exame prévio. Assim sendo, acolho a manifestação do MPC e de STG e voto pelo desprovimento do recurso mantida a decisão, inclusive quanto à multa. Em discussão e votação, aprovado. Voto relator, palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Item 22, recurso ordinário, contra a decisão que julgou irregulares dispensa, licitação e contrato da Prefeitura de Taboão da Serra para reconstrução de travessia sobre o córrego Poá. A contratação foi emergencial. A instrução é pelo desprovimento, foram apresentados memoriais ao final da instrução. Em preliminar, conheço o recurso. Conhecido. Na mesma data em que o presente caso, exatamente na mesma data, foi submetido em primeiro grau à deliberação da primeira Câmara, relatei perante a segunda Câmara a dispensa de licitação e contrato decorrentes da mesma situação emergencial enfrentada pela Prefeitura de Taboão da Serra no ano de 2007, quando precipitações torrenciais incidiram no município, causando estragos de monta. Refiro-me ao TC 45056-2007, no qual a motivação daquela administração para as providências que adotou, como não haveria de ser diferente, foram rigorosamente as mesmas que ora se apresentam ao debate em fase de recurso. Contrariamente à instrução, compreendo que os requisitos exigíveis foram minimamente demonstrados. Afinal, estando parte da população local sob risco de perecimento, urgia no tempo a recomposição da infraestrutura abalada.
Quanto aos preços, considerando as vicissitudes do caso, a menção à tabela CIURB da Prefeitura Municipal de São Paulo pode ser considerada suficiente para ao menos afastar as hipóteses de aleatoriedades que seriam nocivas à contratação de preços desviados da curva de mercado. Os autos demonstram, portanto, que, diante do fato, providenciou a Prefeitura relatório técnico da situação, acompanhado da tal previsão de custos, o que foi submetido à empresa contratada na forma de consulta. O município de Taboão da Serra integra a região metropolitana de São Paulo, cabendo assumir que os preços praticados pela Prefeitura da capital serviriam como parâmetro idôneo à administração vizinha. Do mesmo modo, lanço olhar menos conservador sobre as questões da garantia de execução e regularidade fiscal, seja porque os autos não anunciaram qualquer evidência de inadimplência, consta inclusive documentação que comprova a execução cabal dos serviços, seja porque naquele momento crítico tais formalidades parecem não ter repercutido sobre o interesse público com maior gravidade. Eu dou provimento ao recurso e formulo recomendações à Prefeitura. Em discussão, em votação, aprovado. 23, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares prestações de contas do Centro de Lazer Nova Aurora, recurso recebido da Prefeitura de Botucatu no ano de 2008, condenando a entidade à devolução da importância impugnada e suspendendo-a de novos recebimentos. A TJ é pelo provimento parcial, MP e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conheci. Conforme salientado por SDG, as providências adotadas pela entidade não afastam o dever de ressarcimento ao erário, a teor determinado pela decisão recorrida, nem regularizam a prestação de contas, uma vez que o material adquirido também não foi entregue. Entretanto, tendo em vista a natureza assistencial da entidade, atendimento de idosos, além das medidas adotadas visando sanar a falha existente, com a TJ eu cancelo a pena de suspensão de novos recebimentos. Para essa exclusiva finalidade, eu dou provimento parcial, mantendo-se as demais determinações, inclusive quanto à devolução de valores. Em discussão, votação, aprovado. 24, pedido de reconsideração em face de acordo que não conheceu de ação de rescisão, de matéria julgada irregular, quanto a uma contratação da Prefeitura de Itapevi para serviços de limpeza urbana e operação de aterro sanitário. A instrução é convergente no sentido do desprovimento, mantendo-se o decreto de carência da ação. Preliminar, conheço do recurso. Conheci. Insiste a recorrente que documentação referente a uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público teria força suficiente para conhecimento. Esta ação foi distribuída em momento anterior ao decreto de dispensa de licitação apreciado por esse tribunal, evidenciando-se que tal prova, mesmo que contemporânea, já era do conhecimento da Prefeitura, estando, portanto, de há muito à sua disposição como meio idôneo de prova. Sendo esse o contexto, evidente que o argumento utilizado estava disponível à Prefeitura anteriormente, não cabendo agora atribuir à documentação qualquer caráter de novidade. Não dou provimento ao pedido de reconsideração e ratifico o decreto de carência da ação de rescisão. Em discussão e votação, aprovado. 25, pedido de reexame das contas de 2011 da Prefeitura de Parapuã. Matéria já esteve em nossa pauta em sessão anterior, oportunidade em que, afirmando a aplicação de 96,45% dos recursos do Fundeb, neguei provimento ao recurso, já que não houve aplicação da parcela diferida no primeiro trimestre do exercício subsequente. Na oportunidade, o eminente conselheiro Sidney Beraldo pediu vista e ouço Sua Excelência com todo o acatamento. Eminente revisor, tem a palavra. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. Palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago inicialmente o item 26. Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Catita Comercialização e Distribuição de Alimentos Limitada, em face da decisão do Tribunal Pleno que negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de São Caetano do Sul, contra a decisão da segunda Câmara que julgou irregulares pregão e contrato. Em preliminar, eu conheço do embargo de declaração. O plenário também conhece.
No mérito, ao contrário do que é sustentado pela embargante, constou expressamente da decisão embargada que o recurso ordinário não foi acolhido porque não restou demonstrado que o critério de julgamento de menor preço global para aquisição de gêneros estocáveis, perecíveis, hortifrutigranjeiros foi o mais vantajoso para a administração. Os argumentos trazidos evidenciam que a embargante possui o intuito de rediscutir o mérito, medida que não é possível em sede de embargos. Dessa forma, meu voto vai pela rejeição dos embargos de declaração. Em discussão e votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 27, também se trata de embargos de declaração agora opostos pelo senhor Osínio Odilon de Silveira, prefeito municipal, quanto à decisão que decidiu negar provimento ao pedido de reexame interposto para o fim de manter o parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Nhandeara, relativas ao exercício de 2011. Em preliminar, conheço do embargo. Conhecido. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e verifica-se que a decisão embargada aponta os motivos determinantes para a manutenção do parecer desfavorável. Dessa forma, considerando que as questões tratadas não embargos não exprimem dúvida, omissão, ou obscuridade ou contradição a respeito do conteúdo do acordo embargado, eu voto no sentido da rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 28 a 33 da pauta. Os presentes autos constaram da pauta 33ª sessão ordinária desse pleno, realizada em 29 de outubro passado. Refere-se a recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal e pelo prefeito de Mogi das Cruzes, em face da decisão proferida pela segunda Câmara, que considerou irregulares a concorrência 2, 3 e 4 de 2010 e as atas de preços respectivas, e procedentes representações que teceram impugnações a atos praticados nas mesmas relacionados a contratações formalizadas entre a Prefeitura e MDR Construtora e Pavimentação Limitada, visando a prestação de serviços de manutenção e conservação do sistema viário do Distrito Sede, Brás Cubas e Jundiapeba. Após os apelos serem conhecidos pelo plenário, proferi voto no sentido do desprovimento dos recursos, ocasião em que o eminente conselheiro Antônio Roque Citadino requereu vista dos feitos. Eu lembro que aduzi que as impropriedades detectadas em primeira instância que motivaram a decisão recorrida restaram confirmadas. Destaquei que esse tribunal vem condenando a adoção de registros de preços para contratações da espécie, agravando-se, no caso concreto, a circunstância de que o recorrente tinha conhecimento do posicionamento dessa Corte, pois, em sede de exame prévio edital, foi acolhida a pretensão do respectivo representante, sendo determinado expressamente ao Executivo de Mogi das Cruzes a anulação do certame, devendo a Prefeitura reestudar a matéria de modo a harmonizar suas pretensões à legislação vigente. Frisei que a utilização de registros de preços foi contaminada em razão dos serviços almejados não se caracterizarem como de pequenos reparos e de pouco valor, conforme exposto pela engenharia. Enfatizei também que ficaram configuradas ainda ausência de projeto básico, não contemplação do edital na planilha de composição de custos unitários, não apresentação do orçamento detalhado do custo da obra, exigências contrárias à legislação, entre outras. Pelo exposto, acolhendo os pronunciamentos de chefia de engenharia e chefia de ATJ, MPC e SDG, eu votei pelo desprovimento. Reafirmo meu voto e passo a palavra ao eminente conselheiro Antônio Roque Citadino. Tem a palavra. Eu acompanho a senhora relatora. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Eu relato agora também em conjunto os itens 34 a 37 da pauta. Todos tratam-se de recursos ordinários interpostos à seguinte conformidade. Item 34, pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, contra a decisão que julgou irregular termo de aditamento. O juízo de irregularidade proferido fundamentou-se no princípio da acessoriedade. Item 35, recurso interposto pelo senhor Paulo Nunes Pinheiro, prefeito do município de São Caetano do Sul, em face de decisão que julgou irregulares por acessoriedade termos aditivos de prorrogação ao contrato firmado pela Prefeitura com a empresa Leandrine Poço e Serviços Limitada. Item 36, pela empresa Grifon Serviços e Associados Limitadas, contra a decisão que julgou irregulares contratação direta e o aditivo celebrado com a Prefeitura Municipal de Arapeí, aplicando multa ao responsável, valor equivalente a 200 UFESPs. Aqui o ajuste teve por objeto prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria contábil. O julgamento se fundamentou nas irregularidades referentes à ausência de certame e documentos que comprovem que os serviços foram efetivamente prestados e os pagamentos foram realizados na forma da lei. O termo aditivo foi eivado de impropriedades com ausência de justificativas, de autorização para prorrogação e ausência de publicação do extrato. O item 37 também é um recurso interposto pelo prefeito municipal, senhor Denis Venere, contra a decisão da 2ª Câmara que julgou irregulares concorrência e contrato, firmada na Prefeitura de Mairim, que é a empresa Base Grupo de Serviços e Comércio Limitada. A decisão combatida pautou-se pela irregularidade, ausência de pesquisa de preço, afronta a súmula 14, 18 e 28, visita técnica obrigatória realizada em dia e horário únicos. Em preliminar, todos os recursos estão em termos, deles eu conheço. 34 a 37, preliminar de conhecimento, conhecidos. No mérito, na esteira dos relatórios e votos que encaminhei previamente a vossas excelências, verifica-se nos autos que as razões de defesa não se mostraram bastantes para alterar as decisões recorridas. Nessa conformidade, meu voto no sentido do não provimento dos recursos ordinários em hipótese, sem prejuízo de afastar da decisão prolatada nos autos do TC 26941-02607, o item 37, a questão relativa à ofensa do artigo 38 da Lei 8666, mantendo-se as demais decisões em todos os seus termos. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 38. Trata-se de um recurso ordinário apresentado pelo município de Hortolândia contra a decisão que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrados entre a Prefeitura e a empresa Tecla Terraplanagem e Construções Limitada. Na ocasião, também foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao responsável. Segundo o acórdão combatido, a origem, apesar de regularmente notificada, deixou de apresentar defesa sobre as falhas apontadas. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, conforme o relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, entendo que, no caso concreto, podem ser afastadas as questões pertinentes à exigência de laudos técnicos da licitante vencedora e as questões relativas aos quantitativos requeridos para fim de comprovação da capacidade técnica operacional. Todavia, as demais questões não restaram dirimidas, como, por exemplo, exigência de que a licitante possuísse em seu quadro permanente também engenheiro agrônomo ou florestal, apesar da natureza predominantemente civil do objeto, requisição de atestados acompanhados de CATS para comprovação da capacidade técnico-profissional. Pelo exposto, meu voto é pelo provimento parcial do recurso interposto. E, reduzindo também, nessa circunstância, eu proponho que seja reduzida a multa para 160 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. 39 e 40, relato também em conjunto. Em exame, pedido de revisão apresentados pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo pelo seu ex-presidente, visando a desconstituição de decisão que julgou irregulares as contas do exercício de 2008 do Legislativo. Em preliminar, as ações foram apresentadas por parte legítimas e tempestivamente. A fundamentação dos revisionais, porém, desautoriza que os pedidos sejam conhecidos. Verifica-se que os autores trazem à colação alegações defensórias e argumentos sobre vários aspectos abordados nas contas de 2008 da Câmara de São Bernardo do Campo, em primeiro e segundo grau, realizado no TC 353-02608, configurando as pretensões mera rediscussão do mérito da matéria, o que é inadmissível em face revisional. Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público de Contas e meu voto pelo não conhecimento dos pedidos de revisão. Em discussão, será discussão e votação, aprovado. Item 41, também uma ação de rescisão, requerida pelo ex-prefeito do município de São Simão, que busca rescindir o julgado que manteve a decisão que considerou irregular a contratação de serviços de sonorização, iluminação de palco, aquisição de lanches, verificados em 2005. A instrução de ATJ e STG é pelo não conhecimento da ação. Em preliminar, o requerente é parte legítima e a ação foi apresentada tempestivamente. A alegação de ter sido julgado rescindendo proferido contra a literal disposição de lei não se sustenta, de vez que não houve qualquer afronta à legislação. A documentação ofertada pelo requerente para fundamentar a rescisória também não se amolda à hipótese prevista no artigo 76, inciso 3, da Lei 709.
Assim, eu voto no sentido não conhecimento da ação, considerando o autor carecedor. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, peço retirada do item 42 a 48 com reclusão automática. 42? A 48. A 48. Adiados, portanto, itens 42 a 48, incluídos na sessão da próxima quarta-feira. Item 49, senhor presidente, análise do pedido de reexame em fase de decisão da Egrégia Primeira Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Vicente. Para assim deliberar, considerou a aplicação de apenas 20.29 manutenção e desenvolvimento do ensino, o que contraria o disposto no artigo 212 da Constituição Federal, e utilização de apenas 88.56 do recurso da Fundeb. Outras falhas também contribuíram para a emissão do parecer favorável à aprovação das contas, como o déficit orçamentário, o aumento de dívida de curto prazo, o não cumprimento do artigo 320 do CTN e não indicação correta da aplicação dos recursos referentes à CID. Embargo e declaração oposta tiveram parcial acolhimento. Na peça processual, defendeu-se a regularidade da atuação administrativa, ao passo que o senhor Rogério Barreto Alves, ex-vice-prefeito, atacou a decisão exagerada de embargo e declaração acerca do alcance da responsabilidade no tocante a atos administrativos praticados. Seria técnicos, filha da TJ, Ministério Público de Contas, posicionaram-se pelo não provimento dos apelos. Uma vez satisfeitos os pressupostos, eu voto pelo conhecimento dos pedidos de reexame, senhor presidente. Mas, no mérito, as argumentações e documentações constantes na peça não têm força para desconstituir o fundamento da decisão recorrida, que considerou, sobretudo, a aplicação de apenas 20.29 e manutenção do desenvolvimento do ensino, o que contraria o artigo 202 da Constituição Federal, e a utilização de apenas 88.56 do Fundeb, dentro do disposto pelo não provimento do período de reexame e mantém o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de São Vicente de 2011. É o voto. Reexame de São Vicente, está em discussão e votação, aprovado. Jacareí, retirei, porque houve a defesa. Isso. Relato agora Jaguariúna, que é o item 51, senhor presidente. Pois não. Pedido de reexame interposto para a decisão, que emitiu de parecer desfavorável à aprovação da conta de 2011 da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, prefeito Márcio Gustavo Bernardo Reis. Para assim concluir, a primeira Câmara considerou excessiva a abertura de crédito suplementar correspondente a 21,45 da receita inicialmente prevista, a falta de cobrança adequada devido ativa e sua elevação, falha de processamento de despesa, contingentamento, utilização devida de multa de trânsito e desacordo com a determinação da lei, do artigo 220 da Lei 9.503 de 97. Em sua análise, a Unidade de Economia e Assessoria Técnica entendeu que, isoladamente, a autorização para a abertura de crédito suplementar não teria comprometido as contas e que essa questão poderia ser objeto de recomendação para a melhoria do planejamento orçamentário e concluiu, opinando pela reforma parcial da decisão. Já a chefia da TJ e o Ministério Público posicionaram-se pelo não provimento do recurso. Em preliminar, com esse pedido de reexame, à medida que os requisitos estão presentes, senhor presidente. Conhecido. Mas, e no mérito, na forma exposta no voto penalizado a Vossa Excelência, eu entendo que as alegações apresentadas pelo ex-prefeito e pela Prefeitura, tanto na peça recursal como memorial, merecem acolhimento de ordem a modificar o parecer de 2011, não obstante a necessidade de severas advertências. Desse modo, revela-se necessário o melhor planejamento orçamentário para que não se faça da lei orçamentária uma peça de ficção decorrente da abertura desarrazoada de créditos suplementares. Relativamente ao aumento do saldo da dívida, que passou de 26.549 para 29.593, verifica que a administração indicou como causa o repentino inadimplemento dos munícipes e, para combatê-lo, a edição de lei para parcelamento do décimo inscritos, inclusive dos débitos de execução, de forma que tal questão deverá ser objeto de verificação nas próximas fiscalizações ordinárias. Dentro do disposto, acolho a manifestação seria técnica e voto pelo provimento do período de reexame, emitindo agora parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Jaguariúna em 2011, sem prejuízo de eliminações, advertências e comentações do voto. É o voto, senhor presidente. Relator reexamina o parecer de Jaguariúna. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 52, requeiro retirada, votando no gabinete. É regimental. Item 53, retirada, votando no gabinete. Também retirado. Item 59, votando no gabinete com reclusão automática, todos eles. Obrigado. 54, para Tânia. Sim. Para Tânia. Também retira? Também. 54, Obrigado. retirado. Palavra, portanto, é do conselheiro Sidney Beraldo.
Senhor presidente, senhores conselheiros, item 55, cuida de embargos de declaração oposto pelo Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba contra acórdão desse plenário que negou o provimento a recurso ordinário e confirmou decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares os termos aditivos 9 a 11 a contrato julgado regular e celebrado entre aquela autarquia e a construtora OAS Limitada, para a prestação de serviços de captação, estação elevatória de água bruta, proteção da linha de estação de tratamento de água, integrantes do sistema de águas do município. O relatório e voto disponibilizados em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, não ocorreu a alegada omissão em relação aos pareceres técnicos juntados aos autos, os quais não foram hábeis para afastar a questão que obstou o beneplácito desta Corte, que nem sequer foi abordada pela embargante, muito menos a obscuridade e a contradição sugeridas, pois não se há de confundir recomendação exarada em processo de contas com o julgamento de mérito de matéria apreciada nos autos próprios, como neste caso. Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado. O item 56 está em exame recurso ordinário interposto por Geraldo J. Coan e Companhia Limitada, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregular o segundo termo aditivo a contrato julgado regular celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ferraz Vasconcelos e a empresa Hora Recorrente, objetivando o fornecimento de alimentação escolar. A instrução é desfavorável, o relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a contratada fez jus ao reajustamento de preços após o transcurso de 12 meses, ou seja, a partir de 13 de novembro de 2008, data de apresentação da proposta. Contudo, o termo aditivo em exame, assinado em 2/7/2009, não levou em consideração esta data, mas sim a da assinatura do contrato e concedeu o reajuste retroativo a 1 de fevereiro de 2009. A não exigência de recolhimento na complementação da garantia relevada quando da decisão do primeiro aditivo também comporta o mesmo tratamento, especialmente porque a sentença foi publicada mais de ano após a assinatura do termo que ora se examina. Além disso, nenhuma das falhas resultou em prejuízo ao erário, o qual, ao contrário, foi até beneficiado com a inércia da administração, porquanto o reajustamento de preços deveria ter sido pago desde 13 de novembro de 2008, mas, na realidade, somente se efetivou a partir de 1º de fevereiro de 2009. Nesse sentido, voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão combatida e julgar regular o termo aditivo em exame e cancelar a multa imposta ao então prefeito, sem prejuízo das recomendações anotadas no corpo do voto. Relator dá provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. O item 57 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Bertioga contra acórdão da primeira Câmara, que julgou procedente a representação formulada pela empresa CTP, Construtora Limitada, que comunicou possíveis irregularidades no pregão presencial 1209, deflagrado por aquela prefeitura, objetivando a contratação de serviços de manutenção, recuperação, reparo e reforma da infraestrutura urbana pelo sistema de registro de preços. A instrução é dividida, o relatório e voto disponibilizados, em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. Ainda em preliminar, a superveniente revogação do certame, cuja eficácia foi demonstrada por meio da publicação da imprensa oficial, suprimiu o interesse processual
que motivou a representante a acionar esta Corte em busca de correções do ato convocatório, hipótese que desde o início se mostrava inviável por falta de tempo hábil para a paralisação do procedimento. Reforça esse entendimento o fato de que, mesmo tendo sido concluída a licitação e assinada a ata de registro de preço, desta não decorreram atos de natureza econômico-financeira, exigir o exercício de competência constitucional desta Corte. Ante o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada para o fim de desconstituir a decisão recorrida e determinar o arquivamento dos autos sem resolução do mérito. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 58, cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares a inexigibilidade de licitação e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e o Diário da Grande ABC S.A., objetivando a prestação de serviços de divulgação de campanha institucional de educação para o trânsito. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a recorrente não obteve o êxito em comprovar o principal requisito que poderia justificar a contratação direta com o fulcro do artigo 25, caput da lei licitatória, qual seja a inviabilidade de competição, especialmente porque existem inúmeras empresas jornalísticas no mercado e com capacidade para satisfazer plenamente o interesse público almejado na contratação em exame. Também não restou adequadamente justificada a razoabilidade dos preços praticados em relação às cotações obtidas. Portanto, acolho as manifestações da assessoria técnica e da SDG e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão e votação, aprovado o voto relator. A palavra ao substituto de conselheiro Josué Romero. Senhor presidente, itens 59 e 60 em conjunto. Pois não. Trata-se de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Mauá e pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, em face de decisões das egrégias câmaras da Corte. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais não são aptas a desconstituir os fundamentos das decisões recorridas. Assim, nego provimento aos recursos ordinários interpostos, mantendo-se as decisões atacadas por seus próprios fundamentos. Em discussão e votação, aprovado. Agora o item 62. Peço a retirada de pauta com retorno dos atos ao gabinete. Adiada a matéria, item 62. Itens 63 e 64 em conjunto. Trata-se de ações de rescisão propostas pelo ex-prefeito de Mongaguá, senhor Arthur Parada, e pelo ex-prefeito de Atibaia, senhor José Cricoli, em face da decretação da irregularidade de instrumentos contratuais celebrados pelas referidas municipalidades. Em preliminar, os autores não lograram demonstrar o atendimento aos requisitos definidos no artigo 76 da Lei Complementar 709, para o conhecimento da ação. Assim, na companhia dos órgãos técnicos, julgo os autores carecedores do direito de ação. Item 63 e 64, o relator não conhece das ações. Está em discussão. Aprovado o voto de Sua Excelência, esgotamos a matéria constante da ordem do dia. Indago o eminente procurador de contas se deseja a vista de alguns processos. Não há interesse do Não há Ministério Público. interesse. A palavra é dos conselheiros no encerramento. Também não. Boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.